Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, a vocês que estão aqui conosco aqui na igreja, vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, sejam bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Eu queria iniciar esse momento orando, queria que você fechasse os seus olhos, você que está aqui presente, você que está em casa também. Vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Entregar esse culto, esse momento de adoração nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te engrandecer, Senhor Deus. Queremos lhe dar graças, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos seus cuidados. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu amor por nossas vidas, Pai. Obrigado pelo seu amor pela tua casa, Senhor Deus, pelo teu povo, Senhor. Queremos, Senhor, não temos palavras, Senhor Deus, para agradecer, Senhor. Obrigado por cuidar de nós, Senhor Deus, nesses momentos difíceis, nesse momento de pandemia. Se nós estamos aqui, Senhor Deus, é porque o teu amor, o seu cuidado está conosco, Pai. E nós queremos te agradecer e te louvar por isso, Senhor. Pai, queremos entregar esse momento em suas mãos. Queremos entregar esse culto, esse momento de adoração, Senhor Deus, que nós possamos dar o melhor de nós para o Senhor nessa noite, Pai. Pai, abre os nossos corações, quebranta, Senhor Deus, os nossos corações, Pai, para que possamos sentir a Tua presença, para que possamos nos encher do Seu Santo Espírito, Senhor Deus, para que possamos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor, como o Senhor gosta, como o Senhor deseja, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui presente, abençoa cada um, Senhor Deus, nos seus lares, Senhor Deus. Pai, que a Tua presença, que o Seu Espírito possa alcançar a cada um, Pai, e que possamos, Senhor Deus, sair daqui, não como entramos, Pai, mas que possamos sair diferentes. E quando falamos diferentes, Senhor, falamos cheios da Tua presença, Senhor. Cheios, Senhor Deus, do Teu amor. Cheios, Senhor Deus, do Teu Espírito, Senhor. Para que nossas vidas possam ser modificadas. Para que possamos, Senhor Deus, ser transformados, Senhor. Para que possamos nos tornar verdadeiros adoradores, Senhor. Por isso nós pedimos, Pai, toca nossas vidas. Toca o nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus. É que nós já te adoramos, já te louvamos, já engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém, Senhor, e glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir no Salmos de 24, no Salmo 24. Você que está na sua casa também, abra a sua Bíblia para acompanhar conosco. Diz assim a palavra de Deus: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que neles vivem. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, e o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o nosso Deus. E Ele é merecedor de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Queria te convidar para levantar nessa noite e que você possa adorar o Senhor junto com o Ministério de Louvor. Você que está em casa também, nos acompanhe. Adore ao Senhor junto conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. O Senhor é aquele que nos sonda, que nos conhece. Amém?
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes tudo de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Santo nome do Senhor Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Agora as tuas vozes, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Desde os confins da terra, Os confins da terra, no mais profundo no mais mar, profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em
adorando ao Senhor. Ele está aqui nesse momento. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Louvado seja o seu nome. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, glória a Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Eu não subia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Santo é o nome do Senhor. Louvado, exaltado seja esse nome poderoso que está aqui no meio de nós, a operar maravilhas na minha vida, na sua vida. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, que nunca vai nos abandonar. Ele está conosco em todos os momentos. Creia nisso, irmãozinho querido, creia nisso.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que privilégio. Pode se sentar. Que privilégio poder estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, adorando, com cânticos, né, com oração. É muito bom. Né? Infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas que gostariam de estar aqui presentes e hoje não estão. Algumas se encontram enfermas, mas quantas delas queriam estar aqui adorando a Deus? E nós temos esse privilégio. Primeiramente, a gente agradecer a Deus por poder acordar, né? Por poder respirar, por poder se levantar. Né? Deus, Ele traz a vida para nós todos os dias. O milagre acontece todos os dias. E eu queria nesse momento que que nos uníssemos para poder ter um momento de intercessão. Intercessão por aqueles que estão necessitados, intercessão por aqueles que agora estão sem esperança, né? Estão com a fé abalada. E nós como igrejas, nós temos essa obrigação, pelo Senhor, de ajudar esses irmãos a se levantarem, né? De clamar ao Senhor, para que as bênçãos do Senhor, para que o milagre do Senhor, claro que é a vontade do Senhor que prevalece, mas nós como igreja, nós podemos clamar, podemos chorar junto com esses irmãos, para que a bênção, que o milagre possa também chegar até a vida deles. Eu queria que nesse momento você ficasse à vontade, se quiser ajoelhar, você se ajoelhe, se quiser ficar em pé, se quiser andar, né? Fique à vontade, aqui é a casa do Senhor, é a casa do nosso Pai. E nós vamos clamar também por nossas vidas, por nossas necessidades, né? Mas vamos clamar também por aqueles que hoje se encontram enfermos, se encontram em leitos de hospitais, mas nós cremos que isso logo vai passar, porque o Senhor está à frente dessa batalha. O Senhor está à frente das nossas vidas. O Senhor está à frente da vida daqueles que estão em leitos de hospitais, estão nas suas camas, estão tomando medicamentos. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, vai ser de amanhã. O Senhor é o Deus do milagre. E o milagre vai chegar em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós como a Tua igreja, como o Teu povo, como Teus filhos, como Teus servos, Senhor, queremos clamar, Senhor, e nós pedimos, Senhor, que as nossas orações possam passar deste teto, que elas possam chegar, Senhor Deus, até o Teu trono, até os Teus pés, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, queremos primeiramente colocar a vida daqueles, Senhor Deus, que se encontram enfermos, que se encontram, Senhor Deus, necessitados, Senhor Deus, do Teu amor, necessitados, Senhor Deus, do Teu abraço, Pai, necessitados da Tua cura, Pai. Pai, em nome de Jesus, visita cada um nessa noite, Pai. Visita cada irmão, Senhor Deus, cada familiar, cada amigo, Senhor, que hoje clama, Senhor Deus, num leito de hospital, clama, Senhor Deus, numa cadeira de hospital, clama, Senhor Deus, muitas vezes preso na sua própria cama, Senhor Deus. Pai, nós como igreja, nós queremos clamar, nós queremos, Senhor Deus, gritar, Senhor Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, visitar cada irmão, Senhor, cada necessitado, cada um, Senhor Deus, que está com sua esperança abalada, que está com sua fé abalada, Senhor. É só o Senhor que pode tocar, é só o Senhor que pode alcançar, é só o Senhor que pode mudar essa história, é só o Senhor que pode trazer a cura, é só o Senhor que opera milagres, Pai. Por isso nós como igreja, nós clamamos a Ti, Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas. Pai, nós não sabemos as pessoas que os irmãos colocaram agora em oração, mas Tu conheces, Pai, Tu conheces a cada um. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu bálsamo, derrama, Senhor, a Tua cura, derrama, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre essas vidas, Senhor Deus. Pai, nós cremos, Senhor Deus, que eles serão alcançados, que eles serão, Senhor Deus, curados, que o Teu milagre vai alcançar, Senhor Deus, porque o Senhor não é Deus para que minta, e nem homem, Senhor Deus, para que se arrependa, Senhor Deus. O Senhor é um Deus de verdade, um Deus verdadeiro, um Deus, Senhor Deus, que cuida, que ama, um Deus que cura, Pai. Por isso nós clamamos a Ti nessa noite. Pai, visita cada um, Senhor, visita cada familiar que perdeu seu ente querido. Pai, se ele está abalado por isso, que o Senhor possa renovar as forças, Senhor Deus, que o Senhor possa renovar a fé, que o Senhor possa trazer a esperança novamente, Senhor, porque nós sabemos que a esperança
esperança é o Senhor Jesus, que a esperança é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos também pelos irmãos aqui presentes, que colocaram os seus pedidos de orações agora no teu altar. Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, derramar a bênção sobre os seus filhos, derramar a bênção sobre os teus servos, Senhor, tanto aqui os que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão, Senhor, nos seus lares, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que muitas coisas vieram para abalar, que o inimigo se levantou, Senhor Deus, em nome de Jesus, mas ele vai cair, Senhor, assim como ele já foi derrotado por Ti, Senhor, ele vai cair, e toda mentira, todo engano, Senhor Deus, que ele tenta soprar no ouvido dos seus filhos, no ouvido dos seus servos, Senhor Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, e nós declaramos a Tua vitória sobre cada vida, a Tua vitória sobre a Tua igreja, Senhor Deus, sobre o Teu povo, sobre aquele, Senhor Deus, que está nos escutando agora, Senhor Deus, seja pelo Facebook, Senhor Deus, por onde a Tua palavra estiver alcançando, Senhor, que as Suas bênçãos possam chegar até os seus corações, que os seus corações possam ser transformados, que os seus corações possam ser, Senhor Deus, transformados pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Pai, nós já somos gratos, porque mesmo em meio dessa luta, Senhor, dessa pandemia, o Senhor tem cuidado do Teu povo, Senhor. O Senhor tem cuidado daqueles que Te clamam em verdade, Senhor. Em nome de Jesus nós somos gratos, Senhor, e pedimos que o Senhor possa continuar cuidando, seja, Senhor Deus, na parte financeira, Senhor, seja, Senhor Deus, na parte física, seja na parte emocional, Senhor Deus, Pai, seja na parte familiar, Senhor, que o Senhor possa agir em todas as áreas de nossas vidas e da vida daqueles que estão nos escutando nessa noite. Em nome de Jesus, é que nós oramos e Te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, Senhor, sobre nossas vidas, e nós Te louvamos por isso, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém, Senhor, e glória a Deus. Aleluia. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é maravilhoso. Vamos agora também adorar o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas, né? Vamos estar orando. Você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, você pode estar preparando neste momento. Nós vamos estar orando, entregando nas mãos do Senhor. Você que está em casa, né? A igreja tem o número do banco, a conta do banco, né? Mas nós já somos gratos, né? Porque a fidelidade dos irmãos é maravilhosa, né? E a gente faz isso por amor, cuida da casa do Senhor por amor, e é assim que deve ser, né? Não podemos entregar para o Senhor nada com tristeza, e sim com alegria, né? Porque tudo é dele. Na verdade, não estamos dando nada para ele, né? Nós estamos agradecendo, devolvendo a ele uma parte aquele monte de coisa, das maravilhas que o Senhor faz sobre nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Senhor Deus, por Tua fidelidade, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, pela provisão, Senhor Deus, que o Senhor traz para nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo pão que o Senhor coloca todos os dias nas nossas mesas. Obrigado, Senhor Deus, pelo teto que o Senhor coloca para nos proteger, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo nessa luta financeira, Senhor Deus, que o país está passando, o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem cuidado da Tua igreja, Pai. E por isso, Senhor Deus, com alegria, nós queremos devolver parte, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos dá, Pai, para que a Sua obra, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, abençoando vidas, para que Tua obra, Senhor Deus, continue firme, Pai, trazendo a verdade da Tua palavra, levando o Evangelho àqueles que necessitam, Senhor Deus. E nós Te agradecemos desde já pela vida de cada irmão que contribui aqui na Tua casa com amor, Senhor Deus. Que o Senhor continue, Senhor Deus, provendo as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos. E que tudo que seja depositado aqui nessa noite, seja, Senhor Deus, para cuidar da Tua obra, com responsabilidade, com amor e com temor, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Pode trazer seu dízimo, sua oferta, você que tiver. Vou chamar já o pastor Paulo, que vai trazer a mensagem para a gente nessa noite. Uma palavra do Senhor. Vamos orar pelo pastor.
Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós já te agradecemos, porque a tua presença é real em nosso meio. Podemos sentir a presença do seu Espírito, Senhor Deus, tocando nossas vidas, Pai. Pai, nessa noite nós queremos colocar a vida do teu servo nas tuas mãos, no teu altar, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, usa o pastor Paulo para falar conosco, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, que essa palavra venha transformar as nossas vidas, venha modificar, Senhor Deus, o nosso caráter, Senhor Deus, para que cada vez mais possamos ficar parecido com o teu Filho, Senhor, teu Filho Jesus. Em nome de Jesus é que nós te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Graças e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. E glória a Deus que estamos aqui juntos louvando ao Senhor. E agora vamos meditar na sua palavra, a palavra de Deus que nos fortalece, que nos edifica, que nos ajuda a passar pelos momentos mais difíceis da nossa vida, né? E eu sei que às vezes nós estamos aqui, né, estamos olhando e um para o outro, mas como diz o outro, quem vê cara não vê coração, né? E às vezes o problema em casa está difícil, a situação não é fácil, né? As dificuldades com as pessoas, com os filhos, ou com a situação financeira, ou algumas outras áreas, né? Às vezes há problemas sérios, né, que a pessoa está passando na sua intimidade, no seu coração, que ela não diz para ninguém, né? E há momentos que são bem complicados mesmo da gente enfrentar, né? Mas eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que nos fala de uma situação bem difícil que o apóstolo Paulo passou. Uma situação talvez aí das mais complicadas que ele viveu, porém é importante a gente ter no nosso coração que as horas mais difíceis ali Deus está presente e a gente tem que conectar o nosso coração com o coração de Deus. A gente tem que estar conectado com Deus. Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 27. Enfrentando naufrágios, enfrentando tempestades, né? Esta história de Paulo sempre me chama muito a atenção, né? É uma história do naufrágio, do barco, do navio onde Paulo estava, né? Indo para Roma como prisioneiro. Tem viagens que a gente faz que a gente quer chegar num certo lugar, a gente pede a Deus para chegarmos naquele lugar, para conquistarmos certas coisas, para alcançarmos algumas coisas na nossa vida, mas às vezes os caminhos para a gente alcançar não são bem aqueles que a gente pensou, né? Tem coisas que Deus nos dá, mas por caminhos bem difíceis, né? Que são caminhos de uma luta, de uma batalha muito grande. E eu queria que você acompanhasse comigo. Eu não vou ler todo o texto, vou ler algumas partes, né? Mas aqui no capítulo 27, verso 1 diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. E embarcando no navio, Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. E partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Olha só que eles já começam a enfrentar ventos contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar.
Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro-Aquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E aí vai, continua a história. É interessante aqui, irmãos, depois a gente vai até ver mais alguma coisa, né? Talvez aqui continuando a mensagem, mas é interessante que na vida, Paulo ele tinha um desejo, né? Paulo tinha o desejo, e ele já tinha demonstrado esse desejo de chegar até Roma. Ele tinha esse propósito na vida dele, ele queria levar o evangelho e conversar com aqueles irmãos de Roma, né? Era algo que estava no coração dele, e quando ele escreve a carta aos romanos, ele fala sobre isso. Então Paulo tinha um sonho, ele tinha um desejo, mas isso estava colocado diante de Deus, e por algumas vezes ele tinha sido impedido de fazer essa viagem até Roma. Ele chegou perto lá, né? Ele pregou em Colossos, ele pregou em Corinto, e ali na região da Grécia, né? Naquela região ali da Macedônia, né? Porém, ele não, naquele momento Deus não permitiu que ele fosse para Roma, que ele partisse para lá, e ele sentiu no coração que ele deveria voltar à Judéia, e levando ali donativos aos judeus, e naquela volta à Judéia foi-lhe dito que ele seria preso, né? Alguns talvez lembrem, né? Um profeta chamado Ágabo disse para ele: olha, de quem é esse cinto, né? Pegou o cinto, pegou ali e falou assim: ó, quem é esse? Ele vai ser amarrado, ele vai ser levado preso e tal. E Paulo, aqueles irmãos que estavam ali falaram: não vai e tal. Mas ele disse: mas olha, o Espírito Santo sempre me avisa de que me esperam prisões, me esperam perseguições. E Paulo não se intimida com aquilo, né? Apesar de ser uma profecia correta, Paulo entende que ele deveria ir. E ele vai para Jerusalém, e lá ele é preso. E que ele é preso, ele é julgado, e ele pede então ali para ir para Roma. Ele apela a Roma, né? A César. E naquele tempo ali, ele então é levado agora para Roma. E nessa viagem para Roma que nós estamos tratando aqui. Esse texto que nós lemos está nessa viagem. E o Senhor está dizendo aqui, está nos mostrando através desta situação, né? E Paulo vai viver toda essa situação,
mostrando ali que nós muitas vezes temos sim objetivos de Deus, caminhos que Deus quer que nós trilhemos, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. E as dificuldades na vida, as dificuldades quando elas aparecem na nossa vida, elas não são para nos desmotivar. E isso eu aprendo com Paulo, né? Paulo, em momento algum, ele entra no mesmo barco, ou vamos dizer assim, na mesma onda que aquelas pessoas que estavam no barco entraram. Em momento algum, Paulo se deixou levar pelos comentários, pelas falas dos outros, né? Mas ele esteve sempre ali em comunhão com Deus. E aqui diz, interessante, né, que Paulo ele vai indo naquele navio, e o centurião lá chamado Júlio trata ele humanamente, né, com humildade, com humanidade, quer dizer, e permitiu-lhe ver os amigos num certo local onde ele chegou. Então Paulo ele conquistava, né, as pessoas onde ele ia, e assim ele faz esse gesto para Paulo, né, o Júlio. Porém, depois de algum tempo, começa a aparecer um pouco da questão de ventos contrários, né? Nós lemos aqui várias vezes ventos contrários, e às vezes parece que está indo tudo bem na nossa vida, porém começa a aparecer algumas coisas, né? Alguns sinais que estão dizendo: olha, cuidado, tome cuidado, né? Olha, esse caminho pode até ser o certo, porém vai ter dificuldades, você vai passar por lutas, e nós precisamos de estar atentos. É interessante que Paulo, ele nunca sai da presença do Senhor, ele sempre estava na presença do Senhor. E diz aqui que depois de muito tempo, no verso 9, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Que dia do jejum é esse? Né? Tinha lá festa da expiação, e os judeus, eles jejuavam nesses dias, e Paulo, certamente por ser judeu, também deveria estar jejuando, deveria ter jejuado. Só que Paulo jejuava com com um novo entendimento, né? Ele estava servindo a Jesus, ele estava na presença de Deus, ele estava ali buscando ao Senhor, e naquele tempo ele estava então em comunhão íntima com o Senhor. E isso é o grande segredo, para mim esse é o grande segredo de nós não naufragarmos, de nós não morrermos no naufrágio da vida, das dificuldades. Nós precisamos de aprender com Paulo que a gente precisa estar constantemente na presença do Senhor, falando com Deus. E Deus fala conosco quando nós buscamos a presença dEle. Deus opera. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo, mas às vezes parece, irmãos, que as palavras, elas saem, mas não fazem efeito na vida de muita gente, né? Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas bem, foi bom, foi bonito, mas não colocam em prática a palavra. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo quer agir em nós, como ele agia em Paulo, como ele agia em Pedro, como ele agia nos discípulos, como ele agiu na vida de tantos e tantos homens. O Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo quer dirigir a tua vida. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que quando a gente está passando por uma dificuldade, o pastor vai dar a direção para mim. Nós pensamos assim: vou falar com o pastor, eu vou falar com o irmão, pode falar, não tem problema. E às vezes Deus vai usar a vida do pastor, sim, vai usar a vida de um líder, de um irmão em Cristo, para te dar uma direção. Mas às vezes a gente esquece de ir direto, de falar com Deus, de procurar ouvir a voz de Deus. E o que Paulo diz aqui, Paulo sai do jejum e começa a admoestar aqueles homens. Ele não era uma pessoa ali no meio deles que tinha autoridade legal, ele era um prisioneiro, mas ele não se portava como um prisioneiro no sentido de se submeter às questões que, assim, espiritualmente, né, ele estava acima dos outros. Espiritualmente ele estava num outro patamar, ele conhecia as coisas, então ele não se submetia às situações normais, ele sempre tinha algo a mais, né? E ele diz assim, dizendo-lhes, então, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Como que ele viu isso? Paulo
era um comandante de navio? Não. Paulo era experiente no mar? Não. Se fosse Pedro, talvez eu poderia dizer, ó, Pedro conhece. Ou João, que eram pescadores. Mas Paulo não era pescador, Paulo não tinha essa experiência. Mas quem que disse para Paulo? Quem que mostrou a Paulo? Paulo, primeiro, ele tinha conhecimentos, porém, ele estava em comunhão com Deus. E ele diz, vai ser trabalhosa com dano e muito prejuízo. Vocês não precisam passar por isso. Paulo estava avisando, e se eles tivessem ouvido a voz de Deus, naquele momento, o navio teria se preservado, eles não teriam perdido tantas coisas. Às vezes, irmãos, nós perdemos coisas na nossa vida, porque não damos atenção ao que Deus fala conosco. Não paramos para orar, para falar com Deus, não damos tempo para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente faz assim na nossa oração. Nós oramos, falamos, Deus, Senhor, resolve isso, resolve aquilo. E a gente fala, mas não para nem um pouquinho de tempo para ouvir Deus falar ao nosso coração. Deus fala conosco. Nós não paramos tempo para ler a palavra de Deus, falar, Deus, fala comigo na tua palavra. Eu estou precisando da tua palavra, eu estou precisando de ouvir ao Senhor. E Deus fala, Deus tem prazer em dirigir a vida dos seus filhos. Deus tem prazer em que você o consulte, em que você pergunte para Ele. Deus quer falar com você, amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? Deus fala conosco, Deus é Deus, Ele é vivo, Ele tem interesse na nossa vida. E aí, só que, às vezes Deus fala e nós não damos atenção. Como o centurião, né, que estava ali, ele não entendia também de nada, né, do mar ou coisa desse tipo, provavelmente. E ele resolveu, então, obedecer ao piloto e ao mestre do navio, que, humanamente falando, irmãos, é o certo, não é verdade? Sabe que às vezes a gente olha para a vida e a gente quer a opinião do técnico nisso, do cientista, do não sei o que lá, né? Hoje em dia se fala tanto, né, em ciência, não é verdade? Mas eu posso dizer para você que os cientistas estão bastante perdidinhos, né? Tem muito cientista perdido no meio de tudo isso. Fala uma coisa hoje, amanhã desmente aquilo ali, não se concretiza, né? O que ele diz, se acontece diferente, e os cientistas fazem o quê? Nós muitas vezes queremos ouvir a opinião dos especialistas humanos, mas não ouvimos a opinião e a direção do Deus que conhece todas as coisas, do Deus que fez todas as coisas. Deus está nos chamando, irmãos, a ouvir a voz dEle, a gastarmos tempos e estarmos em intimidade com Deus, a não nos apavorarmos diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Sabe, tem gente, tem crente que está morrendo de medo. Irmão, não morra de medo. Eu achei engraçado uma coisa. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas eu ouvi aí alguém que é um roqueiro, né? E foram entrevistar ele para falar sobre essa questão das máscaras, da pandemia e tal. E ele pegou e falou assim, olha, eu vou usar máscara quando eu quiser, e eu vou abraçar quem eu quiser, e eu vou beijar quem eu quiser, porque viver não é respirar. Viver é muito mais do que isso. Viver é você viver, é você ter contato com as pessoas. Eu não estou dizendo que ele está com a razão, mas eu estou dizendo que às vezes tem muita gente nesse tempo que está deixando de viver, que não consegue mais fazer nada por causa do medo. E tem muito crente que está com medo de morrer. Nós não devemos ter o medo de morrer. Primeiro porque nós estamos em Cristo. E todo cristão tem que ter a certeza da vida eterna. E se você tem a certeza da vida eterna, a Bíblia diz que mesmo que morra, Jesus diz, viverá. Você tem certeza mesmo da vida eterna? Se nós temos certeza da vida eterna, nós não podemos morrer de medo.
né? Nós precisamos de viver, irmãos, com todos os cuidados que nós temos que ter aqui nesse momento, né? Discordando do roqueiro, mas a questão assim, irmãos, eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos de aprender a viver como Paulo vivia. Paulo dizia assim: se eu morrermos, é lucro, né? Mesmo seja na vida ou na morte, Deus seja glorificado através da minha vida, né? Então, nós, como cristãos, nós precisamos de enfrentar as circunstâncias da vida, as tempestades da vida, as lutas, as enfermidades, todas as circunstâncias, com essa visão diferente que Paulo tinha. Paulo estava em comunhão com Deus. Este homem, Júlio, ele foi atrás dos especialistas. Ok, temos estudiosos, temos cientistas, tem gente que está estudando, e vamos ouvir aquilo que tem que ser ouvido, mas nunca deixarmos-nos levar pelo desespero, nunca deixarmos levar pelo medo, mas devemos andar com fé, e aquele que tem fé em Deus não é dirigido pelo medo, ele é dirigido por Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia, não. Claro que nós precisamos de estar atentos, de cuidarmos de nós mesmos, mas esse tempo ainda é um tempo de proclamação da palavra, esse tempo ainda é um tempo de relacionamento, esse é um tempo onde nós precisamos continuar a pregar o Evangelho, onde nós precisamos continuar a falarmos do amor de Deus, onde nós precisamos continuar a batalhar a batalha da vida espiritual, a batalha da fé. Nós não podemos arrefecer. Tem muita gente que está deixando de lado. Meu Deus, eu estou com medo. E não adianta, irmãos. Tanto e tantas pessoas que estão com medo e pegam do mesmo jeito. Adianta o medo? Não adianta. Põe na mão de Deus. Faz o melhor, mas vamos viver, vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Nós vamos vencer em nome de Jesus. E aí, o que tem que vir, irmãos, vem. Diz aqui que soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E aí o negócio ficou feio. Aí eles não tiveram o que fazer. Aí eles foram tentando dar jeitinho. Vão jogar isso, os jeitos humanos, a forma humana de tratar da coisa. O especialista diz que é para jogar. O especialista diz que é para quebrar aqui. O especialista diz que é para baixar as velas. Vão baixar. O especialista diz. E fizeram tudo e nada resolveu. Quando Deus permite que aconteça algumas coisas, irmãos, e às vezes é para mostrar a glória dele. Muitas vezes, em todas as circunstâncias, Deus deve ser glorificado. Em todas as áreas Deus deve ser glorificado. Na tua família, onde você está, não importa o que esteja acontecendo, coloca na mão de Deus, ajoelha ali aos pés do Senhor, porque Deus está no controle. Eu creio, irmãos. Pode ser que aquela pessoa não vai ouvir Deus, mas você tem que ouvir. Nós somos cristãos, nós precisamos de ouvir, nós precisamos de saber o que está acontecendo. E Deus disse a Paulo, olha, depois ali, um pouco mais à frente, depois que eles tentaram de tudo, eles perderam a expectativa. Diz assim, afinal toda a esperança dissipou-se. Dissipou-se toda a esperança de salvamento. Para aqueles homens, para Paulo não. Para os especialistas chega um momento, irmãos, que não tem mais saída. O que vai acontecer? Vai morrer 2 milhões, vai morrer todo mundo e tal, vai acabar a humanidade. Não está nas mãos dos especialistas, está na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Amém? Deus sabe o que faz. E aí Paulo diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda.
Mas Paulo não fica ofendido. Ah, vocês não me ouviram? Agora aí, ó. Olha o que está acontecendo, viu só? Agora fica emburrado de lado, né? Agora vocês não me ouviram, agora que você se lixe. Não é assim que Paulo fala. Paulo diz assim, olha, mas já agora vos aconselho. Aí Paulo começa a aconselhar aqueles homens. Tende bom ânimo. Aconselhe bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha só que coisa linda, irmãos. Ele começa a animar aquelas pessoas que não lhe deram ouvidos, que não quiseram saber do que ele estava falando. O crente não guarda rancor. Na tua vida, meu irmão, para de guardar rancor. Para de guardar coisas no teu coração contra as pessoas. Isso não resolve nada. Porque nós estamos nas mãos de Deus, ninguém pode fazer nada contra nós se Deus não permitir. E se Deus permitir, a gente tem que aprender a amar os nossos inimigos. E é o que Paulo faz aqui, né? Olha, e será que um anjo ia falar com Paulo se Paulo tivesse guardado mágoa no coração dele? Eu não gosto desse pessoal, não quer me ouvir. Eu estou aqui tentando fazer o bem e eles não querem saber e tal. Então, será que o anjo ia falar com ele desse jeito? Não, Paulo estava lá sossegado, estava na mão de Deus. E o anjo vem e fala com ele, né? De quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha que coisa linda, irmãos. Quando alguém serve a Deus, ele abençoa aqueles que estão do lado dele, mesmo que eles não creiam muitas vezes. Onde você está? A sua vida, você está no meio de um turbilhão, parece que tudo vai cair, parece que um navio vai afundar, mas eu quero dizer para você, meu irmão, a palavra de Deus está mostrando aqui que por causa de Paulo, olha o que tem aqui, 266 pessoas estavam naquele navio, 266 pessoas foram salvas por causa da presença de Paulo, porque uma pessoa ali servia a Deus. Havia alguém que estava se dedicando a Deus. Havia alguém naquele navio que cria no Senhor, que estava em comunhão com Deus. Então não perca a esperança, porque todo mundo está desesperado. Não se desespere. Seja você a luz, seja você aquele que vai trazer a palavra de esperança, de vida, de paz, de alegria. Deus quer fazer isso através das nossas vidas, e fez na vida de Paulo, e Deus controla quando a gente está no centro da vontade de Deus. Deus diz, é importante, é preciso que você compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, nenhum desses aí vai se perder. E Paulo, ele crê nessa palavra, e ele diz para aqueles homens, Deus falou isso comigo, fica sossegado, vocês não vão morrer. O navio até vai se perder, mas vocês estão comigo. Isso é com confiança, né, irmão? Alguns talvez diriam assim, esse cara é orgulhoso, esse cara é cheio de si, que negócio é esse que é só por causa dele? Era por causa dele, sim, mas é porque Deus tinha um plano na vida daqueles homens. E certamente, irmãos, muitos daqueles que andaram com Paulo naquele navio ali, tiveram suas vidas transformadas. Quem vê um negócio desse, irmão, e não fala assim, esse Deus é maravilhoso, que Deus que cuida de um homem dessa maneira, que Deus que faz algo tão grandioso, capaz de livrar a gente. E diz que eles chegaram lá na ilha de Malta, todos se salvaram, nenhum se perdeu, e o navio se despedaçou. Você já viu um naufrágio com 266 pessoas, no meio de um mar agitado, e ninguém morrer? É difícil, né, irmão? Já tivemos tantos aí, que a gente já viu, e sempre morre sempre morre várias pessoas, mas 266, nenhum morrer. Isso é um milagre, isso é obra de Deus,
Isso é quando você tem realmente alguém que está na presença de Deus e tem a direção de Deus e fala assim, ó, calma. Vamos. E ele diz ainda no meio de tudo isso daqui, os soldados quiseram matar os prisioneiros. E aí Júlio, porque o centurião aqui disse, não vão não. Por causa de Paulo, para preservar a vida de Paulo. Que coisa linda, né? E Paulo diz assim, olha, se alguns de vocês pularem do navio, não vai dar certo. É todo mundo junto. Se morrer, morre todo mundo, mas vai viver. Agora tem que estar todo mundo junto. Tem gente que às vezes quando a coisa começa a ficar feia, quer pular do barco, não é verdade? Já pula do barco rapidinho, querendo salvar a si mesmo. Espera aí, não é assim. A gente tem que dar as mãos e a gente tem que crer em Deus juntos. A gente tem que crer que Deus vai fazer. E Deus fez. E Deus operou. E diz aqui, no verso 43, né? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, de matar os prisioneiros, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Glória a Deus. Deus vai nos dar vitória, irmãos, quando a gente persevera na presença dEle. Quando a gente persevera em buscar e crer no Senhor, não importando o tamanho do tufão, o tamanho das coisas que se perdem materialmente, mas crendo que Deus está no controle da nossa vida e que Deus vai nos levar a bom termo até onde Ele tem prometido nos levar. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Há muitas coisas nesse texto aqui que a gente poderia tirar. Eu não tenho tempo para falar, mas eu creio que nós estamos vivendo tempos em que a gente precisa de olhar para esse testemunho de Paulo, para essa viagem tão terrível e tão maravilhosa ao mesmo tempo, onde perdas tiveram, mas Deus preservou a vida de todos. Nós temos perdas, nós temos visto coisas complicadas acontecerem, mas Deus tem nos preservado, mas Deus tem nos guardado, amém? Deus tem sido conosco, glória a Deus por isso. E nós precisamos de ter, dentro de tudo isso, irmãos, a certeza, a convicção de que nós estamos aqui por um objetivo, para abençoar pessoas, para sermos bênção, para que Deus possa se manifestar através da nossa vida e abençoar aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus, amém? Amém? Crê nisso? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na tua vida. É realmente uma grande tempestade. É realmente algo que você não, pessoalmente, humanamente, não tem controle. Você não consegue. Está mexendo com a sua emoção. Está mexendo com as pessoas que estão ao seu lado. Você às vezes está se sentindo com medo, realmente desesperado, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, creia no Senhor, coloca nas mãos dEle a tua vida, coloca nas mãos dEle a situação que você está passando, entrega tudo nas mãos dEle como Paulo fez, ore, busque a presença de Deus e Deus vai abrir as portas, Deus vai operar, Deus vai falar contigo, Deus vai salvar a tua família, Deus vai realizar milagres em nome de Jesus. Não perca a fé, não perca a fé, creia no Deus que controla todas as coisas. Oh Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, nós colocamos nas Tuas mãos os nossos filhos, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa família, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, o nosso trabalho, nós colocamos nas Tuas mãos o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, nós colocamos nas Tuas mãos, e nós agora, Senhor, entregamos, Senhor, e pedimos a Ti, ensina-nos a viver a vida, a viver esses tempos difíceis, Senhor Deus, e a buscar a Tua face, a buscar a Tua presença, a estarmos sempre em comunhão contigo e a ouvirmos a Tua voz. Ó Senhor, fala com Teu povo, fala com a Tua igreja, fala com esses que Te buscam de coração, com esses que estão na Tua presença, com esses que estão, Senhor Deus,
desejosos de te conhecer mais, de entender os teus propósitos. Em nome de Jesus, abençoa esses corações, abençoa essas vidas, Senhor, e traz, Senhor Deus, realmente uma palavra de vitória, uma palavra, Senhor Deus, de transformação, uma palavra de direção na vida de cada um desses meus irmãos, ó Pai, irmãs, desses que estão nos assistindo, estão conosco cultuando ao Senhor. Abençoa suas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Oh, toma nas tuas mãos, Senhor Deus, e realiza, Senhor, a tua obra, que leva a bom termo, Senhor Deus, a cada um, aquele lugar, aquela situação, ó Pai, ao porto onde eles precisam de chegar, ao ponto onde eles precisam de alcançar, Senhor Deus. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor Deus, a cada um aqui em nome de Jesus, e quebra, Senhor Deus, todo intento de Satanás contra essas vidas, todo levante do inimigo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, a manifestação do Senhor, e o teu Espírito Santo falando a cada coração, nos dando a direção, nos abençoando e fortalecendo a fé de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, e que as orações que têm sido feitas, Senhor, o desejo, ó Pai, de cada coração aqui colocado na Tua presença, seja, Senhor, respondido pelo Teu Espírito Santo, Senhor, tocando, direcionando a cada um em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos em Ti, Tu és um Deus presente, Tu estás presente conosco no meio de qualquer circunstância da nossa vida. Nós cremos, e tu és um Deus tão bom, Senhor, que não nos deixa sozinho no meio da tempestade, mas o Senhor vai conosco até o final, Senhor Deus, e nos livra, e nos dá, Senhor, vitória, em nome de Jesus. Nós cremos, e nós abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, amanhã nós estaremos aqui orando ao Senhor, né? Na quinta passada nós estávamos em poucas pessoas, mas nós fizemos um propósito de vir mais gente, né? De trazer pelo menos mais algumas pessoas aqui para dobrar o número, né? Então esperamos aí ter amanhã umas 15 pessoas aqui orando, pelo menos. Então quero convidar você. Pastor, mas tinha que fazer mais alguma. É 1 hora só. E 1 hora na presença de Deus vale por 24 horas, por muito mais longe dele, né? Então vamos estar orando juntos, buscando a presença do Senhor, buscando o poder do Espírito Santo, estar nos enchendo com a presença de Deus, amém? Que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós aqui presentes, sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre, amém, amém. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.